Olá, querido aluno, aqui novamente o professor Francisco José, e neste vídeo a gente vai ver aqui uma aula de química. Vamos falar sobre a estrutura básica, a estrutura da matéria. E aqui vocês já podem ver a princípio aqui a estrutura de um átomo. Nele vocês podem notar que ele possui cristais ali no núcleo, representando ali os prótons e os nêutrons. Esse centrinho vermelho aí, esse centro vermelho aí é formado por prótons e nêutrons. Nêutrons sem carga, prótons com carga positiva. E essa eletrosfera de cor verde com pontinhos azuis são os elétrons aí circulando na eletrosfera. Os elétrons têm carga negativa. Então, se perguntarmos quais seriam as partículas atômicas, são prótons, que tem carga positiva, nêutrons, que não tem carga, e essas duas partículas estão no núcleo, formando o núcleo do átomo. E a terceira e última partícula atômica é o elétron, que a gente vai ver depois na estrutura dos átomos, quando a gente estiver estudando nos modelos atômicos. Então vamos para a nossa estrutura da matéria aqui, que fala que a matéria é formada por moléculas, que por sua vez formadas por partículas minúsculas chamadas de átomos. Nós vamos ver aqui conceitos fundamentais importantes para o estudo da química. Nós sabemos que a matéria ela pode se apresentar em três estados físicos. Existem os três estados físicos da matéria: sólido, líquido e gasoso. Então nós temos aqui os estados físicos, ou também chamados de estados de agregação da matéria. Pode observarem aqui, nós temos aqui estado sólido, forma rígida da matéria, forma constante, volume constante, ou seja, no estado sólido a matéria não tem alteração de volume. É só você imaginar uma pedra de gelo, ela se comporta normalmente ali num volume sem deformar. Ela obedece o formato do recipiente onde ela se formar. Temos também o estado líquido, forma fluida da matéria, forma variável, ou seja, um volume que permanece constante, mas que tem a forma variável. Ou seja, se você colocar num recipiente maior, ela vai se adaptar, vai variar o formato do volume, mas ele permanece o mesmo. E temos aqui o estado gasoso da matéria. O estado gasoso da matéria onde é uma forma fluida e muito mais veloz das partículas, onde as partículas ficam mais girando com mais velocidade. Então, esses aí os três estados físicos da matéria. Vamos aqui observar. O que diferencia um estado físico do outro? A distância média entre as partículas, ou seja, o que vai diferenciar o estado físico de outro, ou seja, o que vai diferenciar quando uma substância, seja ela qual for, está no estado sólido, líquido ou gasoso, é a distância entre as partículas, entre os átomos que formam aquela substância. No sólido, os átomos estão mais agrupados, mais juntos. No líquido, eles já estão mais separados, mais distantes. E no estado gasoso, as partículas estão mais distantes, girando com mais velocidade e estão distantes umas das outras. Então é a distância das partículas que define o estado ou estado de agregação da matéria. Vamos aqui subir mais um pouquinho. E aqui mudanças de estado físico. A gente sabe que a matéria ela vai mudando de estado físico, Então as mudanças de estado físico da matéria pode ocorrer do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, voltando, gasoso para o líquido, líquido para o sólido, diretamente do sólido para o gasoso, diretamente do gasoso para o sólido. Então vamos olhar bem aqui e ver se a gente entende
Deixa eu dar uma ajustada bem aqui, para que possa aparecer aqui esses estados da matéria aí. Vamos lá. Então, ó, veja bem, quando a água, podemos pegar como, por exemplo, a água, né, como substância. Quando a água está sólida, temos uma pedra de gelo e ela vai para o estado líquido, nós temos o processo da fusão, ou seja, ela se fundiu, passou do sólido para o estado líquido. Ela se aqueceu e foi para o estado líquido. Continuando aquecendo ela vai passar do estado líquido para o estado gasoso. E aí o nome desse processo é vaporização, né? Lembrando que a vaporização pode ocorrer de forma natural ou de forma provocada. A vaporização ela se divide em dois tipos. Ela pode ser provocada, e aí nós vamos chamar essa vaporização de ebulição, e ela pode ser natural, com o aquecimento da água através da temperatura do meio ambiente, que aí a gente vai chamar de evaporação. Então, quando você coloca uma água para ferver, que ela vai e ferve, e começa a se vaporizar, o nome dessa vaporização é ebulição. E quando tem uma poça d'água lá na estrada que ela vai e começa a mandar vapores de água para o espaço, o nome dessa vaporização é evaporação, certo? Então, temos aí esses detalhes. Seguindo, aí nós temos, por exemplo, uma água que está no estado gasoso, como as nuvens, né? E ela vem para o estado líquido através da condensação ou liquefação. Aqui é o processo pelo qual há a precipitação das chuvas. A água vem do estado gasoso para o líquido. E o nome desse processo é condensação ou liquefação. Mais comum a gente chamar de condensação. E aí a água líquida que a gente coloca lá no congelador da geladeira, chega um ponto que ela fica sólida. Ela vira gelo. E o nome desse processo é solidificação, né? Lembrando que em fenômenos naturais muito intensos, pode acontecer da água saltar, pular alguma dessas etapas. Ou seja, pular o estado líquido, mudar de estado sem passar pelo estado líquido. Então veremos aqui, ó, a água pode estar sólida e de repente ela passar com um aumento brusco de temperatura, passar para o estado gasoso sem passar pelo líquido. Porque o normal ela se fundir e passar pelo líquido, mas ela pode simplesmente sofrer sublimação, o nome desse processo é sublimação, quando ela está sólida e aí ocorre um aumento brusco de temperatura. Você pode imaginar como exemplo, você pode pegar uma pequena pedrinha de gelo e jogar numa chapa de ferro que está vermelha, bem quentinha, que está muito quente, a 1000 graus ali. Ela simplesmente vai e dá aquele chiado sem passar pelo líquido, evapora. O nome disso é sublimação. E também, como é o caso do estado gasoso, das nuvens, lá está no estado gasoso, e surgirem aquelas chuvas de pedra, passando a água do estado gasoso, sem passar pelo líquido, para o estado sólido. Então aquelas pedrinhas que caem na chuva de pedra, como o povo chama, é um processo também conhecido como ressublimação, ou seja, ela veio do estado gasoso para o sólido, sem passar pelo líquido, ok? Vamos seguir em frente aqui, para ver se o vídeo não fica tão longo. E aí, eis aqui as observações. Observação 1, nós temos aqui uma evaporação lenta, né? Nós temos aqui evaporação lenta. A ebulição, que é uma vaporização rápida, com formação de bolhas. O que a gente vai explicar aqui? Que a vaporização ocorrida de forma natural, que é chamada de evaporação, ela é lenta. A poça d'água lá, ela se evapora de forma lenta. Já aquela que a gente provoca, que é a ebulição, a vaporização através da ebulição, ocorre a formação de bolhas quando você ferve a água, né?
Eis essas diferenças que a gente pode notar aqui. E tem a calefação, que é muito rápida, que é a formação de vapores de água de forma mais rápida através de aparelhos específicos. Não vamos entrar em detalhe aqui. Passando para frente, nós vamos fazer a observação 2 aqui. O processo da condensação, só para fixar aí, é a passagem, né? É a passagem do estado gasoso para o líquido, ou seja, com a diminuição da temperatura, a água vem do estado gasoso para o estado líquido. É só você imaginar a chuva, por exemplo, quando ela começa a se resfriar ali, diminuir lá em cima, os gases, vapores de água começam a se condensar e se transformar em líquido. Aí temos aqui, ó. Deixa eu baixar mais aqui um pouco. A liquefação é a passagem do estado gasoso para o líquido, né? Também é o mesmo. É a passagem do estado gasoso para o líquido por elevação da pressão. Essa liquefação aqui, ela é um processo que também traz as substâncias do estado gasoso para o líquido, mas é um processo provocado, um processo utilizado nas indústrias. Por exemplo, o gás butano, ele é altamente... nós sabemos que ele evapora com facilidade, né? Ele só é líquido dentro do botijão. Você pega o botijão e consegue balançar ele lá dentro porque ele está líquido sob pressão. Ele é liquefeito sob pressão. O nome desse processo é liquefação, ou seja, através do aumento brusco da pressão, provocou-se a fusão, provocou-se a liquefação desse gás para o estado líquido dentro do botijão. Tanto é que se você apertar a válvula, quando ela vem para a boca do fogão, ela vem no estado gasoso, né? Porque ela tem um ponto de ebulição muito baixo e na temperatura ambiente já é suficiente para na temperatura e pressão ambiente aqui da nossa atmosfera terrestre já é suficiente para o gás butano evaporar. Então, esses dois processos de transformação de vapor em líquido, o natural, que é a condensação, e através da ação humana, a liquefação. Aí, só as observações aqui, ó. Gás é toda substância que nas condições ambiente, de pressão e temperatura, encontram-se no estado gasoso, ou seja, precisa-se ter pressão ambientes de pressão e temperatura. E aí nós temos como exemplo oxigênio, nitrogênio e gás carbônico. Vapor é uma substância em que se encontra no estado gasoso instável, ou seja, nas condições ambientes de pressão e temperatura é encontrada como sólido ou líquido. E quando passa para gasoso, recebe o nome de vapor. Ou seja, vapor de água, vapor de ferro, vapor de mercúrio. Ou seja, são vapores, porque ao aumentar ali a temperatura, né, ou diminuir a pressão, né, você pode pegar uma substância, diminuindo a pressão e aumentando a sua temperatura, ela vai evaporar. Passando à frente, vamos ver aqui alguns pontos de fusão e de ebulição de algumas substâncias. Ponto de fusão. Ponto de fusão é a temperatura na qual uma substância passa do estado sólido para o líquido, ou seja, ela está se fundindo, se tornando líquido. E aí nós podemos pegar como exemplo aqui, ó, podemos pegar aqui como exemplo a água, que tem o ponto de fusão 0 graus Celsius, o álcool, ponto de fusão menos 14 graus Celsius, né? O alumínio que tem ponto de fusão menos 659 graus, né? Temos o cloreto de sódio, temos aí alguns pontos de
fusão. Vamos para os pontos de ebulição. Da água a gente já viu que o ponto de fusão é 0 graus Celsius. 0 graus Celsius. Só um momentinho aqui, né? Fugiu aqui a câmera, mas vai dar certo. Tudo bem? Então vamos aqui, ó. Vamos para os pontos de ebulição. Ponto de ebulição é a temperatura a que um corpo passa do estado líquido ao estado gasoso. Você aquece ou ela passa naturalmente. Ponto de ebulição. Nós sabemos que a água tem ponto de ebulição, ó, 100 graus Celsius. Ao atingir a temperatura de 100 graus Celsius, ela passa para o estado gasoso. O álcool a 78, e aí vem o cobre a 2.595 e assim por diante, como vocês podem ver aí o ponto de ebulição das substâncias. Calor latente, pessoal, a gente vai ver aqui só os conceitos. Ao receber calor, um bloco de gelo a 0 graus Celsius, obviamente, derrete, transformando-se em água no estado líquido. Por mais que o gelo receba calor, enquanto está ocorrendo a mudança de estado físico, sua temperatura permanece constante. E neste caso, o calor recebido pelo gelo recebe o nome de calor latente. Podemos dizer que calor latente é aquele que provoca a mudança de estado de uma substância sem alterar a sua temperatura. Então, para resumir, pessoal, o calor latente é um calor que uma substância vai recebendo aquela temperatura, o aumento da temperatura, sem alterar a temperatura. Só retificando aqui, o calor latente é o recebimento de temperatura constante em uma substância. Nós temos, por exemplo, o gelo. Quando ele começa a se derreter, ele está a 0 graus Celsius. Enquanto ele não terminar de se derreter, enquanto houver gelo, enquanto houver passagem do estado sólido para o líquido, enquanto houver mudança de estado físico, não haverá aumento de temperatura, a temperatura é constante. Do mesmo modo, enquanto a temperatura, quando a água está sofrendo ebulição, enquanto houver água líquida, a temperatura é 100 graus Celsius. Só vai haver aumento de temperatura quando evaporar toda a água. E aí nós temos aqui, pessoal, ó, é bom observar isso aqui. Nós temos o gráfico aqui da ebulição. Nós sabemos que a água, por exemplo, aqui nessa temperatura menos 20 graus, ela é sólida. Chegando nesse ponto de 0 graus Celsius, nós vamos ter aqui água sólida e líquida, já começando a derreter. É o ponto de fusão, né? É o ponto em que podemos ter só gelo e podemos ter gelo e água líquida. Então, enquanto estiver aqui, enquanto estiver existindo gelo se derretendo, a temperatura é 0 graus. Aí, ao aumentar a temperatura, nós temos só água líquida e aí a temperatura vai subindo. Ao chegar aos 100 graus Celsius, nós vamos ter aí o início da ebulição, o início de uma vaporização aí, seja qual for o processo aí, não sei, né? Porque a gente sabe que existe dois. Enquanto estiver água líquida sendo evaporada, nós vamos ter uma temperatura constante de 100 graus Celsius. Só vai aumentar a temperatura a partir do ponto em que ela deixar de existir água líquida e ela se passar toda para o estado gasoso. Então, se vocês observarem direito aí, ó, nós temos água no estado sólido, que é abaixo de 0 graus Celsius. A 0 graus Celsius nós temos sólido e líquido. Entre 0 e 100 graus nós temos água líquida. Na temperatura 100 graus nós temos água líquida e no estado gasoso, já se evaporando ou através da ebulição, né? E acima de 100 graus Celsius nós temos vapores de água. Lembrando que essas temperaturas são consideradas a uma pressão de 1 atmosfera. Uma pressão 1 atmosfera. Se aumentarmos a pressão, a temperatura de ebulição será maior, certo? Será maior. Vamos passar aqui para frente. Para a próxima parte, aqui nós temos o contrário, nós temos o gráfico da água se resfriando, o resfriamento da água. Enquanto ali era o aquecimento, aqui nós temos o resfriamento. Então veja, ó, nós temos água no estado gasoso, vapores de água,
E aí a temperatura vem diminuindo. Com a diminuição da temperatura, nós temos aqui ela chegando à temperatura de 100 graus Celsius. E aí nesse ponto nós temos água líquida no estado gasoso. Ao baixar mais a temperatura, nós vamos ter só água líquida. Ao atingir 0 grau, ela já começa a se solidificar, né, pelo processo da fusão, pelo processo da solidificação, perdão. E aí a gente vai ter gelo na temperatura 0 graus e água líquida sendo congelada. Baixando mais a temperatura, nós vamos ter só água no estado sólido. É uma aula rápida só para a gente confirmar alguns conceitos. Vamos falar aqui sobre fenômenos físicos, transformações da matéria, que pode ser através de fenômenos físicos e químicos. Então, qualquer transformação da matéria é considerada um fenômeno, que podem ser classificados em físicos e químicos, que vocês estão vendo aí na tarjetinha aí vermelha como título. No fenômeno físico, a composição da matéria é preservada, ou seja, permanece a mesma antes e depois da ocorrência do fenômeno. Ou seja, se eu pegar um papel e amassar, se eu pegar uma lata e amassar, né? Isso não é uma transformação química, é um fenômeno físico. Se eu pegar uma água e congelar, ela só mudou de estado físico, ou seja, os fenômenos físicos só transformam o estado físico da matéria. O papel que eu amassei, ele vai continuar sendo o papel, a lata que eu amassei vai continuar sendo o material da lata, se for alumínio será alumínio. A água que eu congelei continua sendo água, a água que eu submeti ao processo de evaporação vai continuar sendo vapor de água, mas mesmo assim é H2O, é água. Ou seja, os fenômenos físicos não alteram a química da matéria, certo? Já os fenômenos químicos, eles vão alterar as propriedades químicas da matéria. Enquanto os fenômenos físicos, as transformações físicas não alteram as propriedades químicas, somente as propriedades físicas, os fenômenos químicos alteram o fenômeno químico e inclusive pode alterar o estado físico também. No fenômeno químico, a composição da matéria é alterada, a sua composição antes de ocorrer o fenômeno é totalmente diferente da que resulta no final. Um detalhe que eu quero que vocês fiquem sabendo é que no fenômeno físico, todo fenômeno físico é reversível, ou seja, eu posso desamassar a lata, né? Eu posso pegar água que se congelou e derreter ela e voltar a ser líquida, ou seja, os processos físicos, os fenômenos físicos são reversíveis, enquanto os fenômenos químicos são irreversíveis. Deixa eu mudar aqui a imagem para esse lado para vocês verem essa imagem aqui, ó. Por exemplo, aqui uma química, nós temos aqui queimando aqui alguma substância, jamais ela vai ser a substância que era antes. Eu gosto de dar sempre o exemplo de um ovo frito. Um ovo frito, você pega um ovo e frita, aparecendo mensagens aqui, ó. Deixa eu desligar aqui o Wi-Fi para evitar isso. Nós temos aqui um ovo frito, por exemplo. Isso é um fenômeno físico ou um fenômeno químico? Será que eu consigo fazer com que aquele ovo seja como ele era antes, dentro da casquinha lá, no mesmo formato? Jamais, né? Então isso é um fenômeno químico, alterou suas propriedades químicas e também físicas, mas alterou as propriedades químicas, jamais ele será o mesmo. Quando você queima um pedaço de madeira também, é um fenômeno químico. Aquela madeira vai se transformar em pó, em poeira, e jamais será a madeira novamente. Então vamos ver aqui uma questão, rapidinho aqui, do Enem, que você já pode ver a resposta aí, né? Vou botar aqui minha imagem aqui no meio, para eu conseguir ler. Então diz, o ciclo da água é fundamental para a preservação da vida no planeta. As condições climáticas da Terra permitem que a água sofra mudanças de fase e a compressão dessas transformações é fundamental para se entender o ciclo hidrológico, o ciclo da água, né? Numa dessas mudanças, a água ou a umidade da terra absorve o calor do sol e dos arredores. Quando já foi absorvido calor suficiente,
algumas das moléculas do líquido podem ter energia necessária para começar a subir na atmosfera. A transformação mencionada no texto é ou seja, eu tenho aqui uma poça de água, podem observar aqui, tem uma poça de água aqui, né? Tem uma poça de água aqui, deixa eu subir aqui mais um pouquinho. E aí, a temperatura sobe e a água começa a subir para o meio atmosférico. Qual é o nome desse processo? É o processo da vaporização. É um processo genérico, que a gente pode classificar genericamente como vaporização, mas aí a gente sabe que se divide em duas. Como ela está ocorrendo de forma natural, ela é evaporação, né? Como vocês podem ver aqui na resposta certa. Parece que a questão não colocou aqui ebulição, porque ebulição é também um processo de vaporização, mas é provocada. Você consegue provocar essa água passar por estado de vapor. Aqui não, ela está passando de forma lenta, com o aumento da temperatura ambiente. Então, é o processo da evaporação. Vamos para a próxima e última questão aqui, que diz o seguinte: saber diferenciar processos químicos de processos físicos é de fundamental importância no estudo da química. Uma questão da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. A anterior de qual era mesmo? A anterior é do Enem, né? Então, saber diferenciar processos físicos de processos químicos é importante. Ocorre um processo químico, por exemplo, quando? Aí vem aqui as alternativas. Uma lata de alumínio na primeira etapa de reciclagem é amassada. Isso é processo químico? Não, é processo físico. Eu só amassei a lata, não transformei o seu material em outro. Todo processo químico leva à formação de uma nova substância. Vou ressaltar isso para vocês, que eu esqueci lá nos slides anteriores. Todo processo químico leva à formação de uma nova substância. E os processos físicos não alteram as propriedades químicas. A substância continua sendo a mesma. Ou seja, a lata que amassou aí, a da letra A aí, ela continua sendo alumínio. Letra B. A água líquida, ao ser aquecida, se transforma em vapor de água. Isso é processo físico. Letra C aí. Uma lata de ferro jogada há alguns dias ao ar livre se enferruja, ou seja, aí ela já passa a sofrer um processo químico, ela passa por reações químicas, ou seja, é a volta do ferro para a natureza. A ferrugem já não é mais a latinha do jeito que ela estava lá, o ferro com as mesmas características, com as mesmas propriedades físicas. Então nós temos aí como resposta certa a letra C. A água, ao ser resfriada, a pressão constante se transforma em gelo, também é um processo físico, assim como é o processo de aquecer a água. Então, gente, ficamos por aqui com esse vídeo. Não podemos alongar muito para não sair muito longo. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.